Salmos de número 46. Salmo de número 46. É um salmo muito conhecido, mas o Senhor Deus quer nos falar nesta noite através desse salmo. Salmo de número 46. Uma mensagem bem simples. Os irmãos do louvor já preparam a mente em ministério. Salmo de número 46. Hoje é muito fácil, né, irmãos? Está aí na tela, está no celular, né? Eu sou uma moda antiga, irmãos, eu gosto do papel. Nada contra que tem aplicativo, mas papel eu acho mais interessante. Assim está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espamujem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso. Vamos ler o versículo 11, todo mundo junto? Vamos lá? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que o livro dos Salmos é um hinário. São hinos, conhecido como hinário nacional de Israel. Nós temos aí vários nomes que aparecem no livro dos Salmos, e cada um que compôs esses salmos é um período de dor, é um período de guerra, é um período de aflição, é um período de perda. Todas as fases que os escritores, os salmistas passaram e assim, consequentemente, escreveram, estão cantando. Então, todo o livro dos Salmos é hino. Todos os 150 salmos é hino. Todos eles são. E nós temos aí a participação de Davi em cerca de 75 salmos. Foi Davi que escreveu. Os Salmos 46, nós temos aí um cântico em voz de soprano com os filhos de Corá, em outras Bíblias para dizer Coré. Quem são estes? São estes da genealogia de Levi, que eram responsáveis em administrar o culto no serviço sacerdotal, também da liturgia e, consequentemente, dos instrumentos, todos os instrumentos de corda, instrumentos de sopro, que eram responsáveis em fazer o culto a Deus, consequentemente, na adoração. Cada um tinha o seu turno, cada um tinha o seu cargo. Então, quando você lê os Salmos, você vai perceber que cada salmo parece que os irmãos percebem que em certos capítulos, e um completa, ou melhor, número, que salmo não tem capítulo, um completa o outro. E parece que os hinos eles se encaixam numa mesma essência, numa mesma situação. Quando muda o escritor, ou aquele que compôs, vai mudar o assunto. Então você percebe que o Salmo 45 também é de Coré, Salmo 46 também é de Coré, Salmos 47 de Coré. Então você percebe que é uma mesma essência, no mesmo intuito.
O Salmos 46, querido, ele já começa com uma declaração. Que declaração é essa? Já começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio. Ele está dizendo: Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso. Já que é uma canção, é um hinário nacional de Israel, é para toda a nação de Israel, está no plural: Deus é o nosso refúgio. Quantos filhos de Coré canta isso? O que ele está enfatizando? Israel passou por diversas fases. Israel passou por declínio espiritual. Israel passou pelo cativeiro. Israel passou pelas guerras. Israel passou pela morte. Israel passou pelo castigo de Deus. Israel passou várias situações que eles mesmos provocaram e outras situações que o próprio Deus os levou eles a sofrer. Mas o Salmos 46 é muito lindo, que o versículo primeiro já começa muito lindo, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É uma declaração. Quando você começa o seu dia pela manhã, não sei como você começou o seu dia hoje, não sei o que você declara primeiro: meu Deus, não tenho café, meu Deus, não tenho isso, não tenho aquilo. A gente começa declarando. Muitas vezes nós cometemos o erro, a gente já inicia o dia reclamando. Mas o Salmos 46 nos convida a declarar quem Deus é. Talvez você não passou uma semana muito boa, talvez você não passou um dia muito bom, mas independente da causa ou consequência ou do estado que você está passando, nós devemos declarar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ai de mim, ai de nós, se Deus não fosse o nosso refúgio. E o que é refúgio? É um lugar secreto, é um lugar de proteção. Em meio à desolação, em meio à guerra, em meio à perda, em meio à aflição, existe um lugar seguro. Existe um lugar de paz. Apesar da terra estar estremecendo, apesar de má notícia, apesar de peste, de fome, de guerra e outras coisas ruins deste mundo, existe um refúgio, existe uma fortaleza, existe um lugar seguro. E este lugar seguro se chama Deus, o Senhor dos Exércitos, que sempre está conosco para nos refugiar. Ele te guarda, e o guarda de Israel, de forma nenhuma, ele não dorme, ele não cansa. Você pode levantar a sua mão direita e dizer que Deus é o seu refúgio. Você vai fazer essa declaração: Deus é o seu refúgio. Não importa o seu estado, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Oh, glória! E ele começa ainda dizendo: socorro bem presente nas tribulações, em outras traduções, aflições. Tribulações ou aflições. O que é tribulação, pastor? Tribulação é a pressão de fora para dentro. O que é tribulação na vida? É o dia mau, é o dia ruim, é o dia da má notícia, é o dia do diagnóstico, é o dia terrível, é o dia que você não amanhece muito bem, é o dia que você passa aquele dia terrível, tantas coisas, mas você percebe que mesmo assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Escute uma coisa aqui, uma verdade: ninguém aqui está enjaulado ou super protegido no cubo. É como se fosse assim aquele aparato que ninguém te toca. Não. Você está no mundo, você é carne, você é sangue, você é pele, você é osso, você é um ser humano. Então nós estamos sujeitos a passar várias provas desta vida. Ninguém aqui está livre de situações adversas deste mundo, mas aquele que serve a Deus e que declara quem Deus serve, sendo o seu refúgio, sendo a sua fortaleza, não é para você temer, que mesmo no dia mau, mesmo nas tribulações, Deus é o seu refúgio e fortaleza. Deus te guarda e Deus te protege. Versículo 2 está dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. O que é isso, querido? Às vezes as coisas saem do lugar e nós perguntamos: Senhor, o que é que está
acontecendo. Perceba, imagine você, irmãos, a terra se abalando, a terra movendo de lugar, coisa assustadora. E aqui fala do medo. Não tenha medo. Quando você vê coisas assustadoras diante dos seus olhos, quando você ouvir coisas assustadoras diante dos seus ouvidos, não tenha medo, não tenha medo, porque o medo faz algumas tragédias. E eu quero falar de algumas coisas. O medo vai neutralizar você. O medo não te deixa você crer. O medo não deixa você avançar. O medo neutraliza os seus sonhos. O medo neutraliza o seu ministério. O medo neutraliza a sua chamada. O medo neutraliza os seus projetos. O medo te paralisa. Você não consegue andar. Você só vê a terra se movendo. Você só vê má notícia. Você só vê tragédia. Você só vê guerra. Você só vê caos. Você só vê dor. Mas quando você levanta os seus olhos para os montes e declara que Deus é o seu refúgio e fortaleza, não precisa você ter medo. Você não precisa ter medo, porque Deus está conosco. Por que você não deve ter medo? O Deus que encontrou na terra, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus do mar, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus das estrelas, é o Deus que coloca as coisas tudo no seu devido lugar. Oh, glória! Quem está entendendo esta palavra pode dar um sinal com a sua mão direita para cima e dê glória para Deus. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Aqui fala de nações agitadas. Quando fala de terra e o mar agitando, fala de nações agitadas um contra o outro. Cada nação briga pelo poder aquisitivo, cada nação briga por outro que tem o ouro, prata, cobre, petróleo. Então você vê guerras comerciais e a gente fica no meio daqui, meu Deus, será que nós estamos aí no ano político, no ano de caos? Aí você fica perguntando, meu Deus, o que vai ser desse país? O que vai ser desse Brasil? Quem será o próximo presidente? Irmão, esqueça isso. Tira isso da sua cabeça, não deixe isso de dominar, não deixe de trazer medo, porque Deus está no controle de todas. Não importa se é a esquerda, não importa se é a direita, o mais importante é que Deus está no meio dela. Oh, glória! Confie em Deus. Não confie em presidente, não confie em deputado, não confie em senador, não confie no patrão. Confie em Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O medo faz você ficar aterrorizado, espantado. O versículo 2, a parte B. O versículo 3, ainda que as águas tumultuem e escamuchem na sua fúria, os montes estremecem. Que coisa terrível, assustadora, é muito barulho. É algo grande, gigantesco que está se movendo. Está fora da nossa cogitação. Está fora do nosso controle. Não conseguimos controlar a mar, não conseguimos controlar a terra, não conseguimos controlar o vento. Mas o Deus que você acabou de declarar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele controla tudo. Oh, glória! E tudo fica conforme e da forma que Ele quer. Quem está entendendo esta palavra pode dizer glória a Deus. Aleluia! Tudo parece que vai ser destruído. Tudo parece que vai desmoronar. Tudo parece que vai sair do controle. Só parece. Mas quando você fita os seus olhos na fé em Deus, você percebe a mão de Deus se movendo. Você percebe a mão de Deus controlando. Você percebe a mão de Deus curando. Você percebe a mão de Deus levantando. Você percebe a mão de Deus restaurando. É o controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Deus está controlando, porque você declarou, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Oh, glória! Versículo 4, você está com a Bíblia aberta, versículo 4 está dizendo: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E a pergunta é: quantas moradas Deus tem? Aonde Deus mora? Aonde é a casa de Deus?
Aonde é o santuário de Deus? Aonde Deus está sentado? É muita casa. Qual é a casa de Deus? Bate no seu peito e fala assim: eu sou a casa de Deus. Diga: eu sou a casa de Deus. A Bíblia diz que você é santuário, você é templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus. Cidade de Deus, rios, corrente. A Bíblia aponta para a graça de Deus. O rio fala da fonte, e a fonte é Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Ezequiel 47 aponta para Cristo, aonde se riu passar em terra seca, em terra árida, aonde essa água passa, começa a brotar vida, a semente começa a brotar. O que é isso? É o rio de Deus, é as águas que saem do limiar do tempo, é a graça de Deus salvadora que alcançou a todos os perdidos, a todos os fracos, a todos os doentes, a todos os pecadores. Se você está neste culto aqui hoje, um dia você era terra seca, você estava morto, você não era ninguém, você estava neste mundo, mas o rio de Deus, as correntes de Deus, corrente de água viva, graça, te alcançou na sarjeta, te alcançou no boteco, te alcançou na prostituição, e hoje você está aqui. Eita glória! E do seu interior está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, porque você foi a rio de Deus, a graça de Deus. Entende esta palavra? Deus se dá com glória. Oh Deus! Deus, Jesus, o rio fora da graça, cidade de Deus, fora da morada de Deus. Você é casa de Deus, oh glória. Como assim? Quem está nesse dominical está entendendo isso? Olha, esse corpinho aí tão pequenininho, mora um Deus dentro de você. Como assim, irmão? O Espírito Santo está aí, habita dentro de você. Você fala com ele a hora que você quiser, na hora que você quiser. Oh glória! E no estado que você quiser, e no estado de aflição, de tribulação, quando as forças vão embora, quando as pessoas te abandonam, a iluminação do Espírito Santo começa a interceder ao Pai com gemidos inexprimíveis. Daqui a pouco você já está forte de novo, daqui a pouco você já está renovado de novo, daqui a pouco você está dando glória de novo, daqui a pouco você está glorificando de novo, porque é o rio de Deus que está morrendo dentro de você. Glória! Cidade de Deus não é qualquer cidade, é um lugar de paz e tranquilidade. Não tem guerra na cidade de Deus, porque Ele é o Senhor das batalhas. É o Deus que peleja sem pelejar. É o Deus que guerreia sem usar espada. Somente com a sua palavra Ele faz cessar qualquer tipo de guerra. Não sei se você está entendendo esta palavra. O Deus que você serve, o lugar onde está a casa de Deus, o lugar onde está a morada de Deus, não existe guerra, não existe conflito. Deus não precisa de um general, Deus não precisa de miliantes, não. Deus não precisa de nada, somente com o sopro, com a sua voz, a terra se dissolve, e Ele acalma e traz paz em meio à guerra. Quem mora com Deus, quem tem o rio de Deus dentro da sua vida, ele não anda em guerra. Em meio à guerra, ele está em paz. Por quê? Porque confia em Deus, sabendo que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Olha para mim, crente, não é para você brigar com ninguém. Paulo mesmo disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados,
principados, potestades, os dominadores desse século. Então, como assim, irmão? Em meio à guerra, o crente fica em paz, sabendo que é Deus que peleja as suas guerras. O que é isso? Deus não quer que você resolva no seu jeito. Deus não quer que você resolva da sua maneira, com a sua força, com a sua capacidade, com a sua inteligência. Deus quer que você coloque tudo na mão dele. Confia nele e ele vai pelejar as suas guerras. Ele vai cessar as guerras. Ele vai te dar vitória. O tipo de peleja que você entrou aqui nesta noite, o tipo de guerra que você entrou aqui nesta noite, só Deus pode te dar vitória. O tipo de revolta, talvez você entrou aqui revoltado, sua mente está perturbada, você está cansado, já tentou, já está quase pensando em parar, mas que você chegou neste culto, porque você veio no lugar onde Deus está no meio. A Bíblia diz, aonde estiver dois ou três, se reúne em meu nome, eu estarei no meio. Glória a Deus. Deus está presente aqui hoje, vai trazer paz no seu coração, vai trazer paz na sua mente, vai fazer cessar essa guerra. A vitória é sua, não é para você, confia em Deus, a vitória é nossa. Ô, glória! As nações podem bramar, versículo 6. As nações podem gritar. Os reinos podem se abalar, brigar um contra o outro. Pode brigar China, Coreia, Estados Unidos, Coreia do Norte, e aí por aí vai. Pode brigar quem quiser. Deus, ele se levanta. A terra faz ouvir a sua voz. Imagina um caos, irmão. Imagina guerra, imagina conflito, imagina caos. O caos que mais que você deu, o pior de todos. Imagina o caos. Imagina mídia, imagina soldado, imagina submarino, imagina coisas terríveis na terra, imagina peste, imagina fome, imagina tudo isso. Deus se levanta em meio a tudo isso. Somente com a sua voz. Versículo 6. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus não precisa gritar. Deus não precisa causar estrondo. Somente o som da sua voz, a terra se dissolve. Esse é o Deus de batalha. É o Senhor das guerras. Sim. Aí o versículo 7. Depois que você vê que as nações se bramem, os reinos se abalam, o versículo 7, o Senhor dos exércitos está, o Deus de Jacó é o nosso. Diga assim, Deus está comigo. Deus está comigo. Em qualquer área da vida. Deus está comigo. Diga, eu não vou temer. 2026, não vou temer. Deus está comigo. Vocês são serenos, tranquilos, fica calmo. Deus está com você. Ele disse, eles que estão convosco todos os dias, até a consumação do século. Em meio às horas mais difíceis da vida, Jesus está presente. Na hora da aflição, Ele está presente. Na hora da doença, Ele está presente. Na hora da crise, Ele está presente. Na hora do luto, Ele está presente. Na hora do sucesso, Ele está presente. Na hora do fracasso, Ele está presente. Na hora do declínio espiritual, Ele está presente. Na hora do artista espiritual, Deus está presente em todos os momentos. Enquanto você está respirando aí, este ar que Deus te deu, enquanto a vida ainda está dentro deste corpo que Deus te deu, Deus está presente. Não tenha medo, Deus está com você. Fica tranquilo, porque Deus está pelejando suas guerras. Oh, glória! Versículo de número 8. Está dizendo assim, venham. É uma chamada. Venham contemplar as obras do Senhor, que Ele tem feito, desalações na terra. Você já leu o texto da Bíblia Sagrada? O que Deus já fez nessa terra?
Você consegue mencionar pelo menos 3 eventos que Deus fez na terra? Você consegue lembrar pelo menos de 3, irmão? Deus abriu o mar e o homem só com um cajado. Vamos com o cajado perto da rocha, sai água. O mar na frente, cajado, o mar de água. Aí ele teve aqui, né? Aumenta a fornalha 7 vezes mais. Os que foram lançar morreram. E os que entrou, não tinha nem cheio de fumaça. O que é isso? É o Deus que faz desolações na terra. Oh, glória! Vinde e contemplai as obras que Deus tem feito. Desolações na terra. E depois, o Deus que você está declarando, o Deus que é seu refúgio de fortaleza, ele faz coisas, irmãos. Não lembro agora o nome do livro dos Salmos, onde está escrito: Deus é terrível em seus feitos. O que Deus faz? Um homem sem, não é general. Não tem capacidade de ser general nem capitão de exército. O homem é um fazendeiro, malhando trigo no lagar com 300 vezes o império, sem ar. O homem, porque orava a Deus 3 vezes por dia, alguém ficou com inveja da oração, e a janela voltada para Jerusalém, abençoou Jerusalém, alguém ficou com raiva dele por causa disso. Lançou na cova do leão. Aonde você já viu, irmão, uma história, leão faminto, com fome, rejeitar carne fresca humana? Mas o Deus que faz desolação na terra, ele fala para o leão: esse leão é imaginação de pregador. Está chegando uma carne aí, mas não é para comer, não. Vai fazer jejum. Imagina os leões olhando para cima, né? E obedecendo a voz de Deus. O irmão, isso na Bíblia não, mas usa essa imaginação. Como que o leão não comeu Daniel? Porque esse Deus terrível nos seus feitos provoca desolações na terra. Ele mexe no sistema. Ele mexe no ecossistema. Ele muda cenário só por sua causa. Oh, glória! Não sei se você está entendendo isso. Eu vou repetir isso. Deus mexe no sistema. Deus mexe no sistema. Deus muda o cenário só por sua causa. Porque você confia nele, porque você declara quem ele é, porque você canta, porque você adora, porque você tem a Deus, porque você é mediante. Deus muda o cenário só por sua causa. Porque você confia nele, ele muda tudo por você. Glória a Deus. E alguém disse: esta hora Daniel está morto. Aí chegou o rei, não dormiu de noite, né? Perdeu o sono. Colocou o anel lá para selar. E de manhãzinha cedo, porque eu tenho vergonha para ninguém ver ele. Ô, Daniel! A Daniel, lá dentro da cova. Os leões tudo sentadinho, bonitinho, quietinho. E a carne fresquinha. A Daniel disse: viva o rei, meu Senhor. Eu estou aqui. O rei disse: tira essa pedra, tira ele de lá. Aí os fofoqueiros, os injustos, foram condenados. Aí Deus falou: vai chegar mais carne aí, agora vocês têm que comer. Antes de ele entrar na cova, todos foram devorados. E a carne fresquinha, Daniel glorificou a Deus e continuou a sua oração. A prova às vezes é sua pausa. A guerra às vezes é sua pausa. Você precisa até entrar no cenário e mudar o cenário. Mas Deus leva você para lá para provar uma coisa para você e para os outros. E quando Ele te tira, Ele faz coisa extraordinária. Talvez um dia da sua vida você pensou: meu Deus, eu vou morrer, hoje eu vou morrer. E talvez você pensou: naquele dia você ia morrer. Era o último segundo da sua vida, era o último dia da sua vida, era a última semana da sua vida. Mas o Deus, o Senhor dos Exércitos, foi lá e disse: eu estou aqui para trazer vida para você. Porque você declara
quem Deus é na sua vida. Deus muda cenário. Deus muda estratégia. Pensa no homem, capitão de exército, marchando com levitas, criança, sacerdote, uma muralha muito grande. Pode colocar aí 7, 10 metros de altura. E o espaço entre um muro e o outro, as pessoas moravam entre os muros. Era impossível passar por essa cidade. E quando esse povo está rodeando, o povo fala assim, esse povo hebreu é tudo doido. Tudo maluco. Deus falou assim, olha, vocês vão dar 7 dias caladinho. Só rodeia. Irmãos, e tem que esforçar para ver Deus agir no meio da guerra. Você tem que mover o céu, você tem que fazer alguma coisa, tem que clamar, tem que lutar, tem que levantar. Imagine andando 7 dias, irmãos. Uma volta por dia. Sol quente, no deserto. E Deus falou assim, no 7º dia para dar 7 voltas. Mulher, criança, sacerdote, não fica ninguém para trás. Na 7ª volta, toque os instrumentos. Ai. E alguém disse, povo é doido. Olha Deus entrando no cenário, por causa de uma nação. Deus muda o cenário. Você entra no meio da guerra. Ele muda, ele faz cessar a guerra, ele quebra o arco, ele corta a lança. E alguém diz, esse povo é doido, esse povo é 7 voltas, cansado. Toca os instrumentos. Quando começou a tocar os instrumentos, as muralhas ruíram. E o povo entrou. Quem mais que você lembra? Qual é o cenário da Bíblia que você lembra que esse Deus é terrível em seus feitos? E por causa de um, ele vem com refúgio, ele vem com socorro, ele vem com fortaleza, ele vem com fé, ele vem com livramento. Vou morrer 4 dias. Morro 4 dias. E até o 3º dia tinha uma cultura judaica que o espírito poderia passear e voltar, a pessoa levantar. Ele fez questão de ir no 4º dia. Defunto, irmão. Eu não tenho aqui conhecimento de anatomia para explicar o que aconteceu, não. Mas de uma coisa eu sei. Sabe esta voz aqui? Sabe esta voz aqui do versículo 6? Sabe a voz que Deus faz ouvir? Deus faz ouvir a voz. Sabe esta voz? É a mesma voz que chamou quem? Lázaro. Ele falou assim, ô defunto, ô morto. Não, chamou Lázaro pelo nome. E a morte teve que dar um jeito de ir embora. Os órgãos teve que dar um jeito de começar a movimentar, voltar à vida instantaneamente. Saiu para fora. O que é isso? É Deus que entra no cenário por sua causa. E para finalizar aqui esta pregação para você, bem rápido, simples e objetivo. Qual é o tipo de situação que você está enfrentando? Que tipo de guerra, que tipo de conflito você entrou aqui hoje? Pastor, esse ano já começou mal para mim. Eu tenho certeza que sim. Passou esse ano, já começou, eu estudei. Eu sei que sim. Deus também sabe. Mas o que Deus quer saber, se eu estou declarando, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. A prova é só momentânea. É como se fosse um vento, a tempestade. Ela vem, parece que tira todo lugar, estraga tudo, causa prejuízo. Mas daqui a pouco vem o sol, as estrelas, a lua, a paz e a tranquilidade, porque Deus está no meio dela. Deus está no meio da sua vida. E para nós finalizar, versículo 7 é outra declaração. Versículo 8, venham ver o que Deus tem feito na terra. Versículo 9, ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Como é que Deus faz isso, irmão? Sem pelejar. Deus não vai com capacete, irmãos, em cima da carruagem, com um cavalo. Não, irmão, não. Somente com sua voz. Tudo se resolve. E é o que Deus pode fazer na tua vida, que vai fazer na sua vida. Somente uma palavra pode mudar o cenário da sua vida. Deus pode mudar este conflito. Deus pode trazer calma na sua vida. Deus pode arrancar essa... A voz de Deus, ela é poderosa, irmão. E a terra ouve a voz de Deus.
Todo ser existente na terra ouve a voz de Deus. E nada é patente a voz de Deus. Quando Deus fala, a doença tem que ir embora. Quando Deus fala, o fraco fica forte. Quando Deus fala, o caído se levanta. Quando Deus fala, a crise tem que ir embora para a prosperidade chegar. Quando Deus fala, o povo se levanta. Tudo que Deus fala acontece, porque a sua palavra é poderosa. Quem tem esta palavra, levante a sua mão. E por segundo vai glorificando a Deus. Quem tem esta palavra? Quem tem esta palavra? Oh, glória! A palavra de Deus já foi liberada. Aqui no nome disse, já disse, Senhor, basta somente, o centurião, basta somente a palavra, e meu servo se tornará são. Deus libertou a palavra para ele, e o menino foi curado. E nesta noite, Deus já libertou uma palavra profética para a sua vida. Receba a graça, receba a vitória, receba a resposta, receba a força, receba a refrigério, receba a palavra aberta. A palavra de Deus não é existente. Aquilo que não existe. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Glória. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, oh Deus poderoso. Deus que está sentado no alto e sublime trono de glória, governa tudo, glória. A macumba tem que sair, a inveja tem que sair, a palavra do homem tem que cair por terra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías capítulo 55, versículo 9, versículo 10 e 11. Assim como ele manda a chuva para regar aquele que semeia, assim também será a minha palavra. Não voltará para mim vazia, sem descumprir o que me fez. Glória, levante a sua mão direita e glorifica a Deus. Para terminar o versículo 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O ateu fora da boca para fora de Deus não existe. Um matemático, um filósofo, um sociólogo, até mesmo um teólogo, diz que Deus não existe. Tudo da boca para fora. É somente pelo conhecimento da ciência, é somente pelo conhecimento da sociologia, da letra, da filosofia. O campo da filosofia decaído, que não reconhece a Deus. A ciência decaída. Os experimentos medicinais, experimentos tecnológicos dizem que Deus não existe. Só da boca para fora. Mas quando você olha o nascer do sol, o pôr do sol, quando você vai para o mar, quando você vai na praia, você vê que a praia é o limite da água, e a água não pode avançar. Tem alguém controlando tudo. Quando você vê uma metamorfose de uma borboleta, é Deus controlando tudo. Quando você vê uma mãe, uma mulher gestante, as fases de nascimento de uma criança, é Deus controlando tudo. Quando você pega um avião, uma aeronave, sobe nas nuvens, e você vê que o avião sobe acima das nuvens, e você vê que as nuvens são água, é chuva, o que é isso? É Deus controlando tudo. Deus existe, e esse Deus que eu estou falando, que você sabe, o mesmo Deus que está com você, não te abandona, nem te desampara. Ele está com você. Ele te ajuda, ele é seu refúgio, sua fortaleza. Creia nele. O cientista pode dizer Deus não existe. O matemático pode dizer Deus não existe. Mas Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículos, se não me engano, 6 a 9. Todo joelho. A Bíblia é fantástica. A gente continua aqui, Deus vai só falando. Todo joelho. Sabe o joelho do filósofo? Vai dobrar.
Sabe o joelho do matemático? Deus não existe. Vai dobrar. Sabe o joelho do cientista anatômico? Vai dobrar. Toda a língua. As mais de 2.500 línguas do mundo inteiro. Todos vão dizer. Somente. Ele é o Senhor. Você não precisa de prova de ciência. Você não precisa de uma prova de uma explicação teológica para crer. Não. Você não precisa de uma tese teológica para crer. Não. Você não precisa de uma cura extraordinária para crer. Não. Você já tem a fonte. Você já tem a palavra. Você já tem o reino de Deus que está fluindo de você. É o suficiente para você crer. Você já está declarando quem Ele é. Você já sabe quem Ele é. Este é o Deus que você serve. Este Deus que você adora. É por causa dele que você está aqui. É por causa que você canta que você adora. É por causa dele. Porque a palavra se você crê. Porque ele diz: você tem Pedro. E ouviu o quê? Quem crê que ele só refúgio a sua fortaleza? Ele é exaltado. Queira o matemático ou não, queira o feiticeiro ou não, queira o macumbeiro ou não, ser exaltado entre as nações. Aceite ou não aceite, culturas se divergem, mas Deus é o Senhor de todos e governa todos. Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. Versículo 11 para nós finalizar. O Senhor dos exércitos está conosco. Vou dizer que de forma bem tranquila. O pregador grita mesmo. Pentecostais. Mas eu vou dizer de forma bem tranquila. Respira fundo. Fecha os olhos. Não é coach não, tá, irmãos? Respira fundo. Respirou aí? Sentiu o ar? Puxa o ar para dentro. Solta o ar para fora. Você sabe o que aconteceu aí? Pastor, é só respiração. Não. É um sinal que Deus está com você. O Senhor dos Exércitos está com você. Olha você respirando, ó. Não tem um aparelho ligado para você respirar. Você não está com falência múltipla de órgãos, não. Tem um aparelho em você, tem algum aparelho? Não tem. Mas tem algo automático que se move dentro de você. É a vida, é o sopro. É o ar. É a pneuma. Até o seu corpo reconhece quem é o Criador. Como assim, pastor? Tudo funciona no seu devido lugar. Cada órgão do corpo na sua funcionalidade. É que maravilha! Então, quando você pensar que nada tem sentido, que a sua vida está ruim, que o pastor não te vê, que ninguém olha para você, olha para o seu corpo. Olha para aquele bendito espelho da sua casa e dá uma analisada nesse corpo e você vê. Tudo tem um sentido. Se tem algo funcionando dentro de você, é porque Deus está com você. É o sinal de Deus que faz você respirar, que faz você enxergar, que faz você ouvir, que faz você andar, que faz você movimentar, que faz você usar a sua inteligência, a sua capacidade. É Deus que te dá um sinal. É você ter esta matéria. E dentro dessa matéria tem o Espírito Santo que é a vida de Deus. Agora você abre essa boca e diz: Deus é o meu refúgio, fica de pé. Deus é o meu refúgio. É profético, irmão, é profético. Abre a sua boca e diz: Deus é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. Presente nas tribulações. Abre essa boca mais uma vez e declare: Deus é meu refúgio. Deus é meu refúgio. Deus é minha fortaleza.
Socorro! Bem presente nas tribulações. Pode ser palavras de gratidão a Deus. Quem pode dizer que Ele é maior, que Ele é poderoso. Isso, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está no meio, Deus está no meio desta casa. Deus está no meio da sua vida, está no centro da sua vida. Deus é o centro desta palavra. Deus é o centro da sua vida. Quem pode dizer para Ele? Oh, meu Deus, quem trouxe para lá? Abrace com Ele, fica com Ele, quem Ele é. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Isso, com os olhos fechados. Vai dizendo, a Deus seja a glória. Oh, glória. Deus vai te ajudar. Deus é o poder da manhã. Cadê a sua voz? Às vezes nos abrimos a boca para dizer tantas coisas, para reclamar, falar mal do outro, falar mal do irmão, falar mal do corpo. Agora é o momento de nós declarar quem Ele é. Glória.